Perfeito, vereadora. Inclusive, deputado, essa história, até o que Tagliaferro fala, eu estava seguindo ordens. Foi usada a mesma desculpa pelos nazistas em Nuremberg e isso não colou, né? Esse excesso de esse desabafo, digamos assim, do Vieira, vamos fingir que isso não foi intencional para limpar a barra dele, o público, assim como o Tagliaferro está tentando fazer, demonstra excesso de carga de trabalho com uma ânsia de punir centenas de pessoas ou um desequilíbrio de poder. Olha, muito boa a tua fala agora, porque concordo, tá? Eu acho que a gente tem que cuidar muito. Em primeiro lugar, vamos ver se esse áudio realmente é dos tempos onde ele perseguia pessoas. Não me parece, tomara que seja. Mostra que realmente ele estava muito pressionado. Segundo lugar, isso traz mais um elemento para mostrar que existe muita coisa que ainda vai ser revelada. O Tagliaferro, que teria divulgado esse áudio, já disse que tem muito mais e coisa muito mais pesada. Ou seja, a gente está falando do braço direito de Alexandre de Moraes, reclamando do próprio Alexandre de Moraes. Fica a pergunta: ele vai delatar também ou ele vai querer sofrer uma magnística? Porque com certeza este cidadão está na mira dos Estados Unidos para também sofrer uma magnística. E aí já tem um alerta para aqueles que hoje compactuam com o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, que amanhã ou depois a água vai bater na bundinha deles também. Então, o que a gente tem neste momento é aquele início de hipercrise, quando começam os ratos a pularem do navio, só que antes de pularem do navio, eles entregam tudo que eles têm para mostrar por que eles estão pulando do navio. O que a gente está vendo nesse momento? O Tagliaferro foi o primeiro, ok. Haverão outros, a gente teve também este juiz citado, tem aquela, não me lembro se ela era juíza também, dando ordens e debochando. Conforme a situação do Moraes vai, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, preteando o olho da gateada, conforme ela vai piorando, a gente vai ver que cada vez menos força ele vai tendo. Dentro do próprio Supremo, isso já é latente, que muitos ministros já entendem que realmente ele não tem mais condições e não tem mais um apoio incondicional. Agora, conforme estes vazamentos vão surgindo, com provas, como aconteceu já a semana passada, com prints de conversas mostrando a ilegalidade do que foi feito, cada vez mais vai ficando difícil defender o Alexandre de Moraes, isso para a própria esquerda, até porque ele já é tido como um violador dos direitos humanos pelos Estados Unidos, fato este que deve ser expandido por toda a Europa. Então, o que a gente tem de perspectiva para o Alexandre, para quem o defende, é de uma defesa cada vez mais insana, porque não tem como defender esse cidadão. E a gente tem que saber também uma coisa que inculca todo mundo, né? Ele fez isso tudo da própria cabeça ou ele fez isso planejado junto com alguém? Um dia talvez a gente descubra. Deputado, eu queria retomar. A senhora quer comentar, vereadora? Desculpa. Não, só para comentar, Camila, inclusive eu tenho observado, muito boa a análise, deputado, eu tenho observado, inclusive, em páginas jurídicas de direito, que já começa uma movimentação, né, de operadores do direito, advogados, pessoas que não se envolvem politicamente, ou não têm um lado pré-definido, mas começando a dizer, agora realmente não dá mais para defender. Né? Agora não existem mais argumentos para defender. Então, a gente começa a ver esse sentimento, né, se espalhando. Né? E isso já é um início de que toda essa estrutura de poder de Alexandre de Moraes ela começa a ruir. E a expectativa é justamente essa. Quanto mais enfraquecido ele vai ficando, mais o próprio sistema começa a se afastar e até mesmo eliminá-lo para se salvar, né? Até porque, para só fazer um complemento, Camila, posso só fazer um complemento que a Moana falou? Até porque a rejeição do Alexandre de Moraes hoje ela é maior do que a do próprio Lula, que já é alta. Então, o que vai acontecer? O Lula vai emprestar o resto de capital político que ele tem para defender o indefensável quando as notícias começam a se avolumar e as provas começam a se avolumar também. O problema é que a gente sabe que, muito provavelmente, ambos têm telhado de vidro nessa situação. Então, se um largar a mão do outro, muito provavelmente novas revelações aí sim, de cadeia, eu acho, inclusive, vão aparecer. Então, o que a gente tem neste momento é o Lula queimando o capital político, colocando a economia em risco para defender o Alexandre de Moraes.
E este governo vai até onde com isso? Isso vai começar a cobrar o preço lá no mercado, lá quando a dona Maria vai no mercado, lá quando o seu João vai perder o seu emprego. Então, toda essa situação que foi colocada neste momento no nosso país, ela vai ter um preço alto. E quem está, como a Moana agora falou, pessoas que normalmente não são politizadas, vão na linha do direito, começam a ver que essa defesa incondicional dos absurdos e abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes começa a ter um preço muito caro. Então, esse abandono de barco, quando a maré está virando, ele é normal em todas as crises. O problema é que a gente vai ver uma velocidade cada vez maior de abandono de barco. Esse áudio divulgado ontem, ninguém vai me convencer que talvez este cidadão, que era braço direito do Alexandre de Moraes, não tenha falado com o Tagliaferro e pedido para que ele divulgasse esse áudio para tentar livrar a cara dele das leis, da lei Magnitsky que está vindo aí, das sanções. Então, assim, quando estão tentando se livrar, todo mundo é anjinho, né? Mas as provas estão aí dos absurdos que cometeram, e não foi só o Alexandre que cometeu todos os absurdos que a gente tem aí. Ele teve ajudantes, e esses ajudantes eu espero que sejam punidos também. Exatamente, deputado, eu concordo plenamente. Isso daí foi vazado propositalmente para limpar a barra dele. E aí eu mostro para vocês, isso aqui parece eu vou ler para vocês, mas só quero mostrar que não é fake, dá para ver? Dele rindo, falando aqui, ó, vou aproximar aqui mais para focar aqui, ó, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um que lhe é de direito a prisão. Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Desculpa, essa risada, essa comemoração não me parece de alguém que está em colapso mental. O cara está comemorando a prisão dos outros. O que parece para o senhor, deputado? Olha, para mim me parece a mesma leitura que tu tem de qualquer pessoa que tem um mínimo de raciocínio vai concordar conosco. Isso, quando tu tá com pressão, coisa do gênero, a gente não fica dando risadinha em grupo, a gente fica bastante tenso e preocupado. Eu, por exemplo, e todo mundo que é conservador nesse país, tenho certeza que não dorme tranquilo sabendo que uma senhora de 74 anos, sem nenhum antecedente criminal, está dormindo no chão de uma penitenciária por ter estado no lugar errado na hora errada. Coisa que um traficante, um estuprador ou propriamente um assassino não ficam. Então, não tem como dormir tranquilo. Então, se tem alguém que tem bastante preocupação mental, deveria estar bastante transtornado, é essa senhora e a família dela, como da Débora e de centenas de pessoas que foram perseguidas por cidadãos como esse daí. Então, assim, eu não sou do time que tem pena de bandidinho, tá? Agora, se nós tivermos que entregar os anéis, ou seja, estes subalternos para pegar o chefão, bom, faz parte do jogo. Agora, o que a gente não pode é ver o nosso país cada vez mais se afastando da democracia, das liberdades e propriamente punindo pessoas inocentes e achar que isso tudo está normal, como tem bastante jornalista que tenta passar esse verniz para tais absurdos. Mas eu vejo, sinceramente, para quem nos acompanha, que nós já saímos do fundo do poço. A gente tem hoje, a gente vai falar em seguida, tenho certeza, sobre a questão do fim do foro privilegiado, que é uma pauta que quem está, inclusive, impulsionando, e vai sair o texto amanhã, é o próprio Centrão, que quer ver livre da coleira que o Supremo colocou em muitos parlamentares. Então, o próprio sistema começa a reagir ao tamanho do absurdo que foi feito. E eu não duvido que mais cedo ou mais tarde, não só a cassação de Alexandre tenha a maioria aqui na casa, mas que outras medidas, talvez, até como punições de cadeia, esse cidadão tenha que sofrer, porque o que ele cometeu de absurdos não está no gibi, né? Exatamente, inclusive, vereadora, a família, imagine o colapso mental da família do Clezão, né? Exatamente. Exatamente. É um absurdo, sabe, Camila? É um absurdo isso que a gente tem vivido no nosso país e a gente precisa cada vez mais buscar a justiça verdadeira, como o deputado falou. Eu acho que impeachment é pouco, né? Impeachment é pouco. Que Deus tenha misericórdia de mim que estou falando isso agora, mas precisa servir a título de exemplo para que nunca mais na história do Brasil a gente precise ver absurdos como esse acontecerem para a gente tomar uma atitude, porque não é possível que um único homem sentado em uma cadeira com uma caneta possa controlar todo o país e a gente vê uma absurda conivência das demais instituições, né, da grande mídia. Enfim, a gente não vê ninguém se levantar contra isso além da oposição e da imprensa livre, né? Então, eu acredito que a história ela não perdoa,
né, não perdoa tiranos. Até Hitler caiu. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver a queda de Alexandre de Moraes. Perfeito, vereador. É, Inclusive, vou até posso só pedir para o fazer um pessoal. complemento? Claro, Bem rapidinho. A Moana tocou num ponto bem importante, que a gente vê a grande mídia e propriamente os presidentes das casas bastante, como a gente fala no Rio Grande do Sul, acadelados perante tudo isso, né? Acovardados. Mas a gente tem que lembrar que eles fazem parte dos absurdos que foram vividos. Então, eles agora voltarem atrás e dizer, olha, realmente, nós se passamos, né? Foi muita perseguição, nós não mostramos os absurdos como deveriam, a gente não vai ver isso. Por quê? Porque, por óbvio, eles também fazem parte desse sistema. E quando o castelo começa a ruir, como eles estão lá na base que sustentou todos esses absurdos, eles precisam manter a narrativa de uma forma até desesperada, como a gente vê muitas vezes. O problema é que, como eu disse anteriormente, entrou um player no joguinho aqui, desceu para o play, os Estados Unidos, que eles nunca imaginaram que iria descer. Então, essa questão de censurar a rede social, de perseguir a oposição, fazia tudo parte do plano. O problema é que agora tem Trump aí, e quem tem teto de vidro, como eu brinquei hoje numa outra entrevista que eu dei, tem gente que estava só com a pressão do Supremo, a pressão de cadeia, se não fizesse o que o ministro Alexandre de Moraes mandasse. Agora, do outro lado, tem uma pressão de Magnitsky também. Então, tem muita gente aí que não está conseguindo dormir de noite, tenho certeza que está entre a cadeia ou a sanção. É perfeito, verdade, deputado. deputado. Perfeito, A senhora Camila, quer isso aí. complementar? Eu só queria complementar aqui que a gente já vê, né, até nas falas do Alexandre de Moraes, né, uma tentativa de dizer, olha, eu não fiz sozinho, né? Ele já começa a dizer que as decisões eram colegiadas, ele começa a jogar para os coleguinhas também. E eu estou muito ansiosa para ver como vai ser aí o desenrolar desse enredo e como é que cada um vai fazer para tentar se safar, porque é como o deputado mesmo disse, quando começa a crise, todo mundo tenta pular fora do barco, né? E começa esse colapso. Então, eu acredito que o próprio sistema vai tentar eliminar Alexandre de Moraes para tentar se salvar. Mas eles não contavam justamente com esse fator externo, Donald Trump, que não tem nada a perder e que está botando aí todas as cartas, indo para cima sem pena. Exatamente, vereador. Inclusive, agora o Moraes entende quando a mãe dele falava: não vai andar com más companhias, porque você vai acabar prejudicado. Está aí, Moraes foi andar com Gilmar Mendes, com Barroso, acabou prejudicado. Lição fica aí para a gente, para as futuras gerações. Inclusive, queria até pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui no YouTube, no X, recompartilhe a live, porque nós vamos, de fato, falar com o deputado Marcon sobre o foro privilegiado e essa jogadinha que o Mota está tentando fazer com a pauta da anistia e do foro. E isso está causando aí um colapso, digamos assim, não uma treta, vamos usar a linguagem popular, uma treta no Congresso, e nós vamos sim falar sobre isso, então aproveita para meter o dedo no like, compartilhar, chamar o pessoal para assistir, colocar o link nos grupos de WhatsApp, que a conversa vai começar a ficar boa. Inclusive, vou perguntar aqui para o deputado sobre a família do Ayrton Vieira, que ele diz que está sendo extremamente prejudicada. Pergunta ao senhor: isso denota que o judiciário está acima da vida familiar e da sanidade dos seus operadores? Porque do povo brasileiro a gente já sabe, o judiciário está muito acima da nossa sanidade e das nossas famílias. Aqui podemos falar até as próximas ações de Moraes que refletem na família dele? Eu acho engraçado como os esquerdistas eles não têm apreço pela vida do próximo, né? A gente sente isso nas manifestações, que parece que enquanto é o Clezão, ele é pai de 2 meninas, esposo de alguém ali, mas não é a minha vida, então não interessa, né? A Débora, a mãe de 2 crianças também, mas não é parente minha, então também não interessa, né? Se ela ficou presa 2 anos, se perdeu o convívio com as crianças, se a irmã dela tinha que dormir com os filhos dela para que eles, como foi dito em uma reportagem, sentissem um cheiro parecido com o da mãe. Isso não importa, porque não é a minha família. Até que a aguinha bate na bunda, né, dessas pessoas, e eles começam a ter um pedacinho só do que os presos injustos do 8 de janeiro passaram, e aí, opa, está afetando a minha família. Espero que as pessoas tenham pena de mim. Olha, é impressionante como para ser de esquerda parece que não tem que ter coração, né? Parece que tu não tem que pensar no próximo.
Tenho certeza que todo mundo que é conservador está aí engajado na pauta da anistia, bastante preocupado com essas pessoas que são perseguidas. A gente ouve histórias dessas pessoas, elas nos procuram, contam o desespero que estão passando, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, que sempre foram pessoas honestas, trabalhadoras, e por um azar do destino, por uma ditadura tentando ser implementada no país, elas foram condenadas, então, à cadeia e à perseguição ad eterno. E não pode esquecer que o Brasil hoje, que se diz democrata por alguns grandes veículos de imprensa, tem dezenas de refugiados em outros países, né? Inclusive na Argentina, propriamente na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, sinto muito pela família dessas pessoas, mas tem que colocar, enquanto os do 8 de janeiro não cometeram crime nenhum, a desses caras cometeram muitos crimes. Então, assim, ó, se é para ter pena de alguém, é para ter pena de quem era inocente, não de quem é criminoso, como essa turma aí. Perfeito, deputado vereador. A senhora quer comentar? Perfeito a fala do deputado. E a gente vê, né, deputado, inclusive a grande mídia, né, a mídia tradicional, colocando como uma crueldade que os familiares dos ministros também iriam perder os vistos, também seriam, né, atingidos pelas sanções, mas em momento nenhum a gente viu eles se compadecendo, né, com os abusos, com as pessoas, as pessoas, os civis, né, as pessoas comuns que nunca pegaram uma arma, que nunca cometeram nenhum crime, né, pessoas como eu, como todo mundo aqui que está nos assistindo, presas, né, sendo abusadas, tendo as suas garantias violadas. Enfim, a gente não viu em momento nenhum ao longo desses últimos anos, depois do 8 de janeiro, nenhum jornalista, se é que a gente pode chamar essa galera de jornalista, né, ninguém da grande imprensa, nenhuma grande autoridade fora, obviamente a oposição, né, os nossos deputados, nossos senadores de oposição, se compadecendo com aquelas pessoas. Parecia, eles falavam e agiam com uma naturalidade, com uma normalidade diante do que estava acontecendo, mas a partir do momento que a filha do ministro, né, precisa, teoricamente, voltar dos Estados Unidos, porque acabou sendo atingida por uma das sanções, isso é uma crueldade. Eu confesso assim, que eu fico indignada, eu não consigo lidar com tamanha hipocrisia, mas fica cada vez mais claro os absurdos e as incoerências dessa galera, e eu tenho certeza, sabe, assim, o que me fortalece, o que me faz permanecer, né, no propósito de estar levando verdade, tá abrindo os olhos das pessoas aqui no nosso Nordeste, em Sergipe, é a certeza de que Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle dessa situação e que no tempo certo todos serão devidamente punidos e todos os tiranos irão cair um por um. Eu tenho certeza disso. Inclusive, vereadora, desculpem, eu achei aqui o trecho que eu queria falar para vocês, até grifei aqui para não me perder. Para quem está com dozinha do Ayrton Vieira, falando que a compaixão, que o perdão e tal, vamos ver quem foi Ayrton Vieira. Ele é assessor judicial de Moraes, no STF, e foi responsável por conduzir muitas das audiências de custódia do 8 de janeiro. Papel nos arquivos dele na Vaza Jato. Ele deu instruções detalhadas sobre como falsificar a origem de relatórios para justificar prisões e proibições de conteúdo. Coordenou a censura extraoficial e pediu a criação de e-mails anônimos para aquecer as denúncias. Ele reconheceu a ilegalidade do esquema e temia ser exposto. Isso acabou acontecendo. Em um chat, em um grupo, Tagliaferro levantou as suas preocupações sobre a falta de conteúdo incriminatório contra a revista Oeste, onde Vieira disse: use sua criatividade. Entre os alvos do Vieira estava Paulo Figueiredo, quando o Vieira mandou o Tagliaferro caprichar a fim de justificar o congelamento de bens e o congelamento do passaporte do jornalista e Eduardo Bolsonaro. Merece compaixão, deputado? É quase um anjo, né? Esse resumo aí da história desse cidadão aí, a gente pode, inclusive, entrar com uma canonização dele. Vocês vejam que este sim é um antidemocrata, né? A frase "use a sua criatividade", ela reflete muitos sistemas ditatoriais onde
tu não tem o que acusar os teus inimigos, e aí tu diz, olha, cria alguma coisa, inventa alguma coisa, simula alguma coisa, para que a gente possa calar essas pessoas. Então, eu, sinceramente, vejo que é mais um apavorado com a lei Magnitsky, que é apavorado com o que pode acontecer com a família, com os seus bens, é apavorado com o que pode acontecer com o seu futuro, e agora está tentando salvar a própria pele, que é normal também. O problema é que, para salvar a própria pele, ele vai ter que entregar mais do que um áudiozinho dizendo que ele estava muito perturbado, né? Muita pressão e por aí vai. Ele vai ter que entregar o chefe dele. Aí vamos ver se vai ter coragem ou se propriamente está tentando pisar em cada canoa. Mas pelo que a gente tem visto dos Estados Unidos, outras sanções virão. A gente não pode esquecer que, por exemplo, tem vários países que sofrem sanções que vários ministros são sancionados. Né? Vários adjuntos, vários serviçais, vários capachos, como era esse cidadão aí, acabam sendo sancionados. Então, a gente vai ver cada vez mais atos desesperados para pular do barco. A gente tem o próprio presidente do STF, o Barroso, que hoje está deixando o cargo, inclusive, em prol do Fachin, dizendo que quer se aposentar, né? Quer ir para a Europa, não quer mais confusão, quer para deixar a mansão dele lá nos Estados Unidos tranquila, os bens dele também garantidos. Ele disse, não, para mim já chega, estou pulando fora, esqueçam de mim. Só que o mundo, a banda lá nos Estados Unidos não toca assim, né? Quem viola direitos humanos tem que pagar pela violação que fez. Então a gente vê que cada um está tentando pular de um jeito do barco, até que sobrem somente os chefões que vão estar nus, né? Vão estar nus pelos absurdos que cometeram. Então veja bem, eu acho que daqui para frente, para essa turma, só vai dar para trás mesmo. Perfeito, deputado. Inclusive, vereadora, como a senhora vê quando as pessoas que trabalham com o ministro começam a expor esses bastidores, os desequilíbrios, e não é o primeiro, já falaram, inclusive, que o Moraes é uma pessoa extremamente difícil de lidar quando ele põe alguma coisa na cabeça. Foi a primeira vaza-jato, né? Que era de madrugada, ele queria alguma coisa ali na madrugada e cismou. Como a senhora vê esses desequilíbrios e esses vazamentos? Porque mostra que é uma equipe completamente perdida, liderada por um cidadão mais perdido ainda, com claros problemas psiquiátricos. Como a senhora vê isso? Foi como eu falei anteriormente, né, Camila? Tá cada vez mais claro a incapacidade, a insanidade do ministro Alexandre de Moraes, a incapacidade mental e emocional dele de continuar sentado nessa cadeira, de continuar ocupando esse cargo. E isso fica claro até mesmo por aqueles que estão próximos ali dele, que não suportam, né, a convivência e o dia a dia de trabalho com ele. Né? Então, já é muito óbvio, a gente já percebe ao longo de todo esse tempo das atitudes impulsivas, arbitrárias, abusivas, a vaidade, o ego, né, que ele coloca à frente de toda e qualquer consciência. E isso, todos nós, a gente já percebeu. Só que quando essas conversas elas começam a vazar, isso deixa ele muito exposto, porque deixa de ser uma opinião nossa da direita, ou como a grande mídia e as pessoas do centro gostam de nos chamar de extrema direita, deixa de ser só uma opinião política e passa a ser um fato. Né? Então, e a outra coisa, o vazamento dessas conversas, elas chegam nas redes sociais para as pessoas fora da bolha política, né? Para o cidadão médio brasileiro, como uma grande e bela fofoca. E o povo brasileiro gosta de fofoca. Então, as pessoas estão acompanhando isso, estão se interessando. Até mesmo quem não acompanha política, quem não gosta de política, está acompanhando toda essa história e está ficando cada vez mais claro quem de fato é o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu vejo que ele está cada dia mais exposto e ele tenta, ele se esforça muito para não demonstrar isso, né? Mas ele já demonstra nas entrelinhas esse desconforto, né? Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa história. Eu confesso que eu estou ansiosa aqui com a minha pipoca, porque assistir essa queda vai ser um próximo feriado nacional. Ah, vai ter champanhe, vai ter fogos, claro, vai ter festa na Paulista. Vamos lá, deputado. Vai. Não, e a Moana falou uma coisa muito interessante, que é a questão que até ontem nós éramos tratados como de extrema direita, só nós
estávamos aí perseguindo o ministro Alexandre de Moraes, que ele era, né, um defensor da democracia, e agora, no Senado Federal, nós temos assinaturas até do PSB, que é o partido de Geraldo Alckmin, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, vejam vocês que os extremistas agora que defendem esse violador dos direitos humanos são eles. Nós, agora, comprovadamente, com a maioria dos senadores, inclusive, a gente tem agora o monopólio da defesa da liberdade de forma, inclusive, apoiada por partidos de esquerda, como é o caso de um senador do PSB, sem contar o Centrão, União Brasil, PSD, MDB, que assinaram também o impeachment de Alexandre de Moraes. Como eu disse antes, o castelo está ruindo e quem pular por último vai acabar pagando mais a conta quando ela chegar. Deputado, quando o navio enche de água, os ratos são os primeiros a pularem, né?